Esse aqui é o nosso podcast Sem Categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós pedimos sobre nós o seu Espírito, venha sobre nós para que nós possamos retomar o nosso trabalho, nossa missão aqui no podcast Sem Categoria. Pedimos as suas graças sobre o Gustavo, sobre o Ricardo, sobre a Angélica, sobre mim, para que nós possamos sempre estar abertos a escutar a tua voz e assim, por meio deste canal, por meio das mídias, poder transmitir a sua vontade. Consagramos a nossa vida a ti, Mãe Santíssima, para que a Senhora nos proteja neste ano que se inicia, nesse 2021, que nós rompemos agora, nós iniciamos agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco e Santa Teresa, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que já nos acompanha pelas mídias sociais, você que já nos acompanha aí pelo Facebook, pelas mídias de áudio, e você que caiu aqui de paraquedas. Não saia daqui sem apertar o sininho, se inscrever no canal, né? Nos acompanhe, saiba mais quem são esses três, no caso está faltando uma, porque na verdade somos quatro, estamos sem a cerejinha do bolo hoje, mas ela virá nos próximos episódios. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Chegamos! Primeiro programa de 2021. Um novo tempo se inicia a partir de agora. E sem perder a notícia, sem perder o humor, sem perder o ritmo, vamos apresentar a nossa galera de sempre. O nosso músico Tadeu Oliveira. Feliz ano novo para vocês. Feliz 2021. Que era velho ficou para trás. Ano novo, vida nova. Sabe que comigo pão é pão, queijo é queijo, tapa é tapa e beijo é beijo. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. E pronto. É papo 10. Feliz 2021, galera! E com muita cuca no lance, o nosso professor Luiz Gustavo. Vai, Luiz! Made Bolt. Bom dia, boa tarde, boa noite. É com grande alegria que iniciamos esse ano, primeiro ano 2021. E como diz o poeta, para que se construa um futuro incrível, é necessário vivenciar um presente imensurável. E bora nessa. Grande abraço, shalom. E sem perder o ritmo, simbora. Vamos embora porque já falamos sobre... Nerd raiz, nerd clássico, o homem dos palcos, aquele que sai de trás das cortinas e mostra para você a sua arte, a sua interpretação. Quando está por trás das cortinas, mostra a sua direção, seu poder de dominar os bastidores, seus textos, seus improvisos. O nosso mestre dramaturgo, Ricardo Soares Rixan. Que abra as cortinas para o nosso artista. Que abra as cortinas da vida, que abra as cortinas da evangelização, pois o espetáculo do amor de Deus, que é o espetáculo da vida real, já começou. Seja bem-vindo, você, protagonista da sua história. Mais um capítulo da sua história com Deus será escrito em 2021. Simbora! Chegamos! E por falar em 2021, já vou aqui disparar o primeiro tópico. Que rufa os tambores. Como foi o seu 2020 e o que mudou agora nesse comecinho de 2021? Como é que tá? Como é que foi o seu ano? Foi muito bem, com pandemia, sem pandemia, com isolamento? Como é que foi? Autoconhecimento, carências? O que rolou? E o que mudou para este ano de 2021? E vamos começar com... Deixa eu ver aqui... Ah, ele agora revidou, o outro foi junto
E eu tentando narrar aqui sozinho. Eu me senti carente. Tudo bem, Luiz Gustavo? Vai você voltou. Sempre cola, sempre dá certo. Isso foi jogo sujo porque ele estava por muito tempo sozinho. Mas enfim, vamos aí, né? Vamos aí. Não, vocês dois combinaram, tá os dois de listra hoje. Mas nos bastidores todos sabem quem foi a primeira lista a aparecer. Então vamos aí, né? Primeiramente, eu queria esclarecer um processo, né? Uma coisa assim que eu percebi, né? Principalmente nessas primeiras horas, por que não dizer assim, né? De 2021, esse aspecto de muitas... É claro que foi um ano muito cansativo, né? Mas já rotularam como o ano difícil, né? 2020, o ano difícil. Não, 2020 é o ano desafiante, é o ano... na realidade, o porquê, né? Eu não gosto muito dessa denominação da gente alencar 2020 como um ano difícil, certo? Porque eu acho que supervaloriza o que é ser difícil, né? Todos os anos no decorrer da nossa vida, né? Principalmente a nossa vida missionária, foi um ano difícil, né? Então, se você rotula esse ano de 2020 como um ano difícil, está supervalorizando essas dificuldades, né? Eu aceito mais o processo de dizer que foi um ano sem precedente, um ano imensurável no sentido de desafios, né? Um ano que a gente realmente vive a cada 100, 200 anos. E realmente, né? Devido a toda a complexidade do viver do ano, pandemia, um ano que você fica 10 meses meio que trancado na sua casa, né? Você tem o processo de desinstalar. E por ter sido o ano de 2020 assim, a gente esquece, né? Ou pelo menos eu esqueci, vou me colocar de forma pessoal, que é o começo de uma nova década, né? O ano de 2020, ele encerrou a década dos anos 2010, né? E iniciou, com 2021, a década dos anos 2000, né? A década de 2000, né? De 2020. Por que não dizer os anos 20, né? Então, é um aspecto, assim, que traz esse olhar, sabe? Nesses primeiros dias, primeiras horas de 2021, eu fui realmente contemplando isso. Olhando para 2020, com um olhar de algo notável, um ano notável, né? Não estou aqui dizendo que não foi difícil, não foi nada disso. Mas a definição dele deve ser como um ano sem precedentes, né? Porque realmente não teve, né? Da nossa geração, nós não encontramos, é muito difícil ter encontrado alguém que viveu algo parecido, né? Foi algo totalmente novo para a gente, né? E deste novo, como já dizia lá, o filósofo, o poeta, né? Das necessidades que surge a criatividade, né? No ano de 2020, eu vi assim, eu me senti muito orgulhoso como comunidade, né, das nossas ações como comunidade de evangelização, né? Esse desinstalar, esse realmente ir ao encontro, com muitos trabalhos de oração e aconselhamento. Fica a dica aí para você, se está precisando de conversar com alguém, alguma orientação, nos procure, né? A Live SH, né? E, com certeza, para nós, de forma pessoal, o Sem Categoria. O Sem Categoria nasce também no nosso coração, desse desejo de evangelizar, desse desejo de falar e se comunicar com você. Já somos uma comunidade pequena, para esse oceano que é a internet, mais grande para esse coração de irmãos, para esse desejo de partilhar, né, que vai estreitando as nossas amizades e, principalmente, vai estreitando o nosso desejo daquele like, daquela curtida, daquele comentário que você já está deixando aí, né? Com certeza, e principalmente daquela conversa pessoal que vamos tendo com Deus, né? Então eu não consigo olhar, eu sou uma pessoa otimista, né? Eu não consigo olhar para o ano de 2021 e só ver as dificuldades, eu também vejo as graças, né? Principalmente no aspecto do autoconhecimento. E fica a dica aí, vamos olhar com um pouquinho mais de otimismo, né? Porque foi um ano que entrou para a história, né? E como que você entra na história? Fica a dica aí, vamos conversar um pouquinho disso para frente. Grande abraço, shalom. Ixan? E aí, Tadeu, como é que foi para você? Eu sigo mais ou menos a linha do Gustavo, e conforme ele ia falando, eu ia percebendo assim, a gente não quer minimizar tudo que aconteceu no ano de 2020, dizer que não foi um ano sem precedentes, né? Não querer dar esse nome de um ano difícil, porque senão parece que todos os outros anos a gente estava no País das Maravilhas, né? Tava tudo lindo e maravilhoso, e não é isso, né?
Agora também a gente não minimiza o que aconteceu esse ano. Essa pandemia que chegou, ela realmente ela arrasou, né, muita coisa. Muitas famílias, nações, economia das nações, o sistema de saúde das nações, e tudo isso, assim, tem um peso muito grande na história, né? Na história da sociedade moderna, mas também na história individual de cada um que passou por isso, né? Não perdeu nesse ano só quem teve o seu parente, a sua pessoa próxima, o seu amigo que faleceu, não foi só esse que perdeu. Claro que esse teve uma perda muito grande, mas nós perdemos muito da nossa liberdade, muito do nosso autodomínio de poder escolher aonde estar, o que fazer, com quem estar. Então foi um ano realmente assim que a gente teve que aprender a viver de uma nova forma, a qual eu sou muito resistente em assumir que esse será o nosso novo normal. A gente viveu um ano anormal, então a gente não pode pegar o que a gente viveu nele e querer trazer como normalidade. O nosso normal é estar com as famílias, é estar com as pessoas, é estar junto uns dos outros, é fazer o que a gente fazia antes. Isso é o nosso normal e não deve haver um novo normal, senão a gente vai estar aceitando essa condição. A gente vai ver como quem aceita o que está sendo colocado, né, por conta desse vírus, dessa pandemia, que é um mal. E o mal a gente não aceita, a gente combate, a gente elimina, a gente tira as forças dele, né, não deixa com que ele seja mais forte. Se a gente assume na nossa vida um novo normal, a gente está dizendo que é essa pandemia, esse acontecimento que está ditando as regras da nossa vida. Então a gente tem que sim lutar por aquilo que nós já tínhamos, que talvez não era a vida mais perfeita, talvez não era o ideal que a gente traçou para a gente quando a gente era criança e quando fosse adulto ia conquistar. Talvez não seja isso, né? A gente não estivesse vivendo nessa condição. Porém, a gente não pode aceitar essa condição que veio com essa pandemia como a condição que vai nos definir como sociedade posteriormente. Isso seria de uma apatia muito grande. A gente estaria assumindo uma condição apática diante dessa situação. E a nossa condição humana, né, como vamos dizer assim, né, como ser dominante no planeta, ela ia estar comprometida, porque nós íamos estar vivendo segundo uma condição, sendo definidos por uma condição. E não é isso, né? Não é isso, né? O 2020 não pode trazer essa mensagem para a gente. O 2020 não pode marcar a nossa vida dessa forma. Até porque, mesmo diante de tudo isso, a gente tem que olhar o quanto a gente venceu em 2020, né? Estamos aqui. Estar aqui é vencer o 2020. Né? Cada um que está vivo, cada um que sobreviveu, cada um que suportou, cada um que passou por isso, mostrou para essa pandemia, mostrou para esse ano difícil de 2020 que não é ele que define o meu futuro. E é um risco, né? A gente que assume uma condição de viver segundo algo que já passou, a gente está anulando a nossa condição de ter o futuro que a gente merecia e deveria ter. A gente vai estar permitindo que essa condição determine o nosso futuro. Então a gente, né, tem que olhar para 2020, tudo que a gente passou, chorar pelo que foi sofrido. Eu não gostaria de trazer esse tipo de assunto para a nossa discussão, né, mas não é olhar para as pessoas que morreram e dizer, e daí? Né, todo mundo morre um dia, né? Como foi dito, né? Não é isso, não é essa a discussão que eu quero trazer, mas é uma ação que a gente não deve, a gente tem que sofrer sim por aqueles que se foram, sentir a dor, mas a gente não pode parar nessa dor, a gente deve olhar para o lado e ver os que ficaram, e o que fazer por eles, e o que fazer junto com eles. As perdas que nós tivemos, e aí não foram só também perdas humanas, mas também de emprego, perda material, perda financeira, são coisas que nós precisamos nos restabelecer para correr atrás novamente. O novo normal não pode nos acostumar a viver com menos, a viver perdendo. E aí acho que é por isso que esse se torna um ano atípico, sem precedentes, mas não
ser esse o ano difícil. A gente já vem vivendo anos muito difíceis ao mesmo tempo. Esse trouxe uma dificuldade grave e específica, mas ele não pode fazer com que a gente esqueça que a gente tem capacidade de lutar e de passar por essa situação. Então, que 2020 seja o ano em que a gente 2021, na verdade, seja o ano em que a gente vá trabalhar agora, que a gente passou 2020 tentando entender o que a gente estava vivendo, agora que 2021 seja o ano que a gente vá trabalhar para não deixar com que isso tome conta e defina a nossa condição como sociedade. É hora de assimilar o golpe que a gente levou em 2020 e devolver, como sociedade, como pessoa individualmente. E aí por isso estão os protocolos para que a gente continue seguindo, para que a gente continue respeitando, e esperando e trabalhando para que a solução chegue logo e chegue a todos. Para que a gente também não resuma o ano de 2020 somente à pandemia. Aconteceu tanta coisa na minha vida que se eu for resumir o 2020 à pandemia, eu não agradeço pelas coisas boas que eu tive, eu não olho para o crescimento que eu tive como pessoa, e aí corro o risco de ficar paralisar o meu desenvolvimento naquilo que eu estava antes. Então, sim, eu tenho que olhar para mim, ver o quanto que eu cresci, as coisas que eu conquistei, e deixar com que isso vá definindo como que vai ser o meu 2020. Tem uma frase no filme O Demolidor, na série, na verdade, O Demolidor, que a freira fala para o Matt Murdock, que é o Demolidor, né? Quem vive preso ao passado fica impedido de construir um futuro. Então, se eu ficar preso no que 2020 me mostrou e assumir o que eu vivi em 2020 como novo normal, eu comprometo o futuro que eu venho a ter. Né? 2021 a gente faça diferente. 2020, de uma forma muito particular, foi um tempo de redescobertas. A grande mídia fala muito de você precisa se reinventar, das reinvenções. Não, a gente se descobre, a gente se redescobre, né? Nesse 2020, com toda essa situação atípica que já foi falada, foi um período de redescobertas, redescobrir potenciais, redescobrir que você pode, tantas pessoas se redescobrindo em seus novos empregos, né? Gente que era formada e não formada foi vender a coisa na rua, né? Foi se descobrir numa nova profissão, e de uma forma muito particular a descoberta, né, do Sem Categoria pra gente, né, como podcast, o surgimento de nós como Sem Categoria, e também esse tempo novo que se inicia, né, buscando novas possibilidades, né? Muitas vezes aquela frase meio chavão que o sofrimento traz amadurecimento, de certa forma nos traz. Tem gente que vai sair da pandemia melhor do que entrou. Tem gente que vai sair da pandemia pior do que entrou. Isso vai depender como cada um vai lidar com as realidades que lhe servem, né? É um tempo de autoanálise, né? Esse tempo isolado é propício, e ainda mais no final do ano, onde a gente costuma fazer aquelas avaliações e projetar as coisas para o próximo ano, né? Dar esperança para o próximo ano. E 2020, de uma forma particular, foi esse tempo de parar, né? Fomos obrigados a parar, repensar em muitas situações, economicamente, vocacionalmente, né? Como pessoa, como indivíduo, tendo compaixão por aqueles que se foram, né? Unido ao planeta, vendo quanto você é pequeno, quanto você é sensível, né, a um vírus que ninguém vê, mas que está por aí matando as pessoas, e quanto isso traz um novo olhar, um olhar mais humano, né? A grande frase é que estamos mais humanos. Essa situação toda nos fez ficar mais humanos, no sentido de sentimentos, no sentido de descobrir os seus sentimentos, dar nome a esses sentimentos. E isso me lembra uma frase que eu vi hoje na sessão no filme do Superman, que estava
passando agora à tarde, né? Quando o Superman vai para... Sério? Sério, passou o Superman. O Homem de Aço. Man of Ah, Steel. perdi. A, Perdi. aquela cena que ele vai para a igreja e fala para o padre que ele é o alienígena que estão procurando. E ali ele começa a conversar com o padre, com o sacerdote, e ele fala: não confio no Zod, personagem. Também não confio muito nos humanos. Aí quando ele tá saindo, o padre levanta e fala: acredite, dê um passo na fé, dê um passo antes de confiar, dê um passo de fé, né? E esse passo de fé que a gente é convidado a dar hoje, né? Com as incertezas do que virá, com a esperança de um ano que se inicia, mas com a consciência de um aprendizado do que se passou. Não, é porque realmente a gente não está dizendo, né? Pegando um pouco a fala do Tadeu, a gente não está fazendo apologia que agora você tem que sair na rua, viver normal, né? O primeiro ponto não é apologia, não é essa, mas como diz no nosso hino, né? Temos que mostrar para momentos atípicos como esse que somos esses que não fogem à luta, né? Então é muito importante você também não deixar a esperança sair do teu coração, né? Não olhar para isso, como o Tadeu muito bem vai colocando, olhar para isso como se fosse só mais uma coisinha que mudou um pouco e eu vou me adaptar a isso daqui e vou viver dessa forma daqui agora o resto da minha vida. Não é esse processo, né? E eu me lembro muito bem, a nossa fundadora dizia, muitos padres da comunidade também, né? Esse fato de você sair melhor, sabe? Você entrar na pandemia de uma maneira e procurar sair melhor, assim. Eu coloco isso como ano de 2020, né? Eu espero que vocês que estão nos assistindo, vocês saiam melhor do ano de 2020 do que vocês entraram, né? Na transição de 2019 para 2020. De verdade, eu desejo isso para vocês. E se por um acaso não conseguiram, que saiam melhor de 2021, então. Vamos fazer propósitos e focos de melhorarem, né? Ano após ano, né? Saímos mais felizes, mais alegres, mais contentes com o nosso viver, batalhando mais pelas coisas que queremos conquistar, com mais próximo dos nossos familiares, das pessoas que amamos, e também das pessoas que de uma certa maneira, queremos longe, que possamos trabalhar o nosso perdão, que podamos trabalhar o nosso olhar, né? Espero que, sinceramente, no ano de 2020, você possa ter esforçado-se um pouquinho mais. E se por um acaso não conseguiu, ao ano de 2021 começando aí, bora nessa. E a partir de agora, vamos ao nosso Tadeu. segundo... Tadeu. Não, só fazendo uma pequena menção aqui, essa frase que o Gustavo citou do hino nacional, ela completa assim: mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Ela é a frase da minha vida, é a frase da minha vida. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Essa é mais uma situação em que nós devemos, assim, né? Erguer o nosso braço, né, contra essa situação e lutarmos pela nossa normalidade. Nossa normalidade foi, de certa forma, tirada. Não resumindo o ano a isso, né? Nossa liberdade foi, de certa forma, tirada. Mas lutar pela nossa liberdade de ser, nossa liberdade de existir, nossa liberdade de viver. Eu precisava fazer essa menção, acho que eu nunca falei em vídeo nenhum nosso, né? Que essa é a frase da minha vida. Mas eu precisava expressar isso para vocês, né? E obrigado, né, por fazer lembrar dessa frase, Gustavo. Eu realmente fico sempre muito inflamado, muito emocionado quando eu lembro, quando eu ouço ou quando eu cito essa frase. É a frase da minha vida. Comentem aqui, então, coloque no seu comentário aqui qual foi a sua frase de 2020 e qual é a frase que você quer para 2021. Divide esse momento aí com a gente. Não esquece de deixar também o seu like, não esquece também de compartilhar, se inscreve no canal, tá bom? E quando você curte os nossos vídeos, o YouTube continua recomendando nossos vídeos para você. Então, para que você continue vendo sem categoria, deixa aí sua curtida e comente aí quais são as suas frases de 2021 e qual foi a sua frase de 2020, certo? Com certeza. E também acompanhe os nossos cards aqui, vou deixar para vocês aqui um pouquinho de como foi a preparação deste nosso fim de ano e também alguns vídeos quanto a perguntas e respostas. Deixa aí a sua pergunta também,
caso Você não vai pôr queira. making off não, né? Não, o make-off é aquela história, né? Se vocês querem make-off, pedem aí no comentário, quem sabe a gente senta para poder compartilhar um pouco mais intimamente quem somos por trás de toda essa estrutura que gravamos para vocês aí. E vamos